Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao vídeo do quadro Questões de Vestibular. Quem fala é o professor Bruno Moretti. Agradeço a todos que acompanham meus vídeos na página do Facebook Professor Bruno Moretti. E a questão de hoje, questão 22 do Enem de 2012, que fala sobre um movimento social específico que acontece, sobretudo nos Estados Unidos, na década de 60. A primeira parte da questão é uma foto de uma mulher em meio a uma multidão com um cartaz escrito Love Not War. Eu trouxe mais uma vez uma questão que tem uma figura, que no caso aqui é uma foto, porque como eu já disse em vídeos anteriores, o Enem trabalha bastante com charts, fotos, então é importante você ter contato com esse tipo de questão. Bom, vamos lá para o enunciado então. Nos anos que seguiram a Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram símbolo da agitação cultural nos anos de 1960, cuja inovação relacionava-se. Então estamos falando aqui de revoluções culturais, de movimentos sociais que aconteceram na década de 60, tais como o Maio de 1968, que aconteceu na França, que foi uma grande greve, mobilização social contra o governo a fim de melhores condições de vida, e também contra a Guerra do Vietnã, que aconteceu nos Estados Unidos, uma movimentação social contra a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos participaram por mais de 20 anos. Bom, para entender essa questão então, pessoal, é importante a gente entender esse contexto da Guerra do Vietnã, que é o contexto da Guerra Fria, mundo bipolarizado, de um lado Estados Unidos capitalista, do outro lado a Rússia socialista. E o Estado norte-americano, nesse período, prega a formação de uma identidade americana baseada no que denominamos de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, que é o modo daquele indivíduo que sai de casa para o trabalho, que tem a família perfeita, que valoriza o trabalho duro, valoriza a determinação. E esse American Way of Life ele foi muito difundido, sobretudo pela indústria cinematográfica americana. Hollywood foi muito importante nesse período de formação dessa cultura norte-americana. E, em contraposição a esse período, a esse contexto, surge na década de 60 nos Estados Unidos o que denominamos de movimento de contracultura, encabeçado principalmente pelos jovens norte-americanos que eram contra esse American Way of Life, contra esse modelo ideal construído de vida americano, contra o capitalismo ferrenho, contra a Guerra do Vietnã, por exemplo, que houve grandes investimentos bélicos, que houve a perda muito grande de indivíduos americanos nessa guerra que durou mais de 20 anos. Então esse movimento de contracultura foi um movimento mobilizador dos jovens e das pessoas que eram contra tudo isso que os Estados Unidos ele vinha pregando nesse período, e foi um movimento também contestador, sobretudo contestando o sistema capitalista, contestando as diversas guerras que estavam acontecendo no mundo naquele período, contestando, enfim, o sistema norte-americano pregado naquele período. Então vamos para as respostas dessa questão, pessoal. Resposta A. O movimento, então, de contracultura, esse movimento da década de 60, ele contestava a crise econômica europeia, que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Não, essa resposta é errada. Esse movimento de contracultura ele não estava preocupado com a crise econômica europeia, muito menos com a questão das guerras coloniais. B. A organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento da ditadura do proletariado. Um aluno talvez mais desavisado poderia colocar essa resposta por conta da... Então, se você imaginar que a juventude era contra o sistema capitalista, era a favor do sistema comunista, não é bem assim, pessoal. Não era todos os hippies, por exemplo, todas as pessoas que estavam lutando contra o movimento capitalista, não necessariamente pregavam a formatação ou pregavam a constituição do sistema comunista nos Estados Unidos, muito menos o estabelecimento de uma ditadura do proletariado. Então, essa não é a resposta certa. Resposta C. A unificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. É exatamente essa questão, pessoal. Esse movimento de contracultura, ele é pró essa libertação da sociedade perante o sistema capitalista, perante essas amarras sociais que o capitalismo ele acaba promovendo dentro da sociedade. Ele é pró também a libertação individual. Quando nós estudamos que no início da década de 60, ao surgimento da pílula anticoncepcional, que ele é um marco da libertação individual, sobretudo feminista,
conquista, da libertação da mulher para a questão sexual. Isso é muito importante nesse período, é um marco deste período. A estética do movimento hippie, por exemplo, que foi o maior, talvez, o maior grupo de contracultura deste período. Se você for analisar os hippies, o cabelo grande, a roupa, a questão contra até esse trabalho formal, contra uma residência fixa, o ideário que o movimento hippie ele propunha nesse período, ele se você for analisar, ele tem tudo a ver com essa questão da libertação individual contra o sistema capitalista, então fornecendo um significado político ao uso do corpo. Temos até um musical chamado Hair, que ele demonstra exatamente isso, essa luta por essa libertação individual e libertação social das pessoas contra o sistema capitalista, contra os diversos tipos de guerra que estavam acontecendo naquele período. Então essa é a resposta certa, pessoal. Resposta C. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer muito a todos que acompanham o vídeo. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo e inscreva-se no canal da Escola em Bom Português para continuar recebendo outros vídeos da nossa escola. É isso aí. Um abraço, professor Bruno Moretti, e até a próxima.